Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade. E eu já te convido, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. E quando se inscrever, clica no sininho que está ao lado do botão inscreva-se. Quando você clicar no sininho, você ativa a opção todas, porque aí toda transmissão, todo conteúdo que nós lançarmos aqui no canal, o YouTube vai avisar automaticamente no seu celular, você não perde nada. Te convido também a você deixar um like. O like sinaliza para o YouTube que esse conteúdo é relevante, é interessante, então ele sugere para mais pessoas. Tem sido bênção para a sua vida, pode ser bênção na vida de outras pessoas também, e o like é essa forma de espalhar o conteúdo por aqui, tá? Hoje em especial, vou pedir para você um feedback de áudio. Estou com o ventilador bem em cima aqui. E para ser sincero, não sei se o vento vai atrapalhar tanto. Então me fala como tá o áudio, se tá bacana, se dá para entender certinho, porque o calor que tá no verão aqui de Salvador tá realmente eu tô quase derretendo aqui, né? Hoje eu quero falar com você um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Abre comigo aí, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E esse texto faz parte de uma série de cartas que o apóstolo João, o escritor de Apocalipse, o apóstolo João, ele escreve para igrejas que estavam espalhadas nas cidades asiáticas. Então ele escreve cartas para 7 igrejas, e essa é uma das cartas, é uma carta à igreja de Filadélfia. Eu lembro com muito carinho, inclusive, de que há um tempo atrás eu fiz uma série no discipulado bíblico da nossa igreja local, a Lírio Armação. Inclusive, essas aulas estão no canal da Lírio Armação. Nós fizemos uma série estudando minuciosamente cada uma dessas cartas. Então eu me debruçava cerca de 1h30 ou 2 horas em cada carta. Não é o propósito aqui, nós temos aqui uma dinâmica muito mais rápida, mais simples, a gente começar o dia se alimentando da palavra, mas eu quero aproveitar esse trecho e trazer um aspecto muito especial que às vezes nós deixamos passar. E dizem por aí que conhecimento é poder, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidades você tem. Então, o desconhecimento muitas vezes te prende num sentimento errado, numa perspectiva errada. Então, conhecendo aquilo que nós vamos enfatizar aqui, eu tenho certeza que Deus vai ministrar consolo e esperança para o seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim: Escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. É interessante que em cada uma das 7 cartas às igrejas na Ásia, Deus vai se apresentando de um modo diferente. Ele vai utilizando o contexto daquela cidade, a cultura, a história daquela cidade, para se apresentar a ela. Então, mal comparando, só para você entender, é como se, caso Deus escrevesse uma carta para o Brasil, provavelmente ele utilizaria alguma analogia com o futebol, por ser um símbolo cultural muito forte aqui no Brasil, certo? Só para você compreender como Deus vai se apresentando para cada lugar de modo específico. E esse trecho provavelmente é algo que você já ouviu alguém falar para você ou falar em algum lugar. Ele abre o que ninguém pode fechar e fecha o que ninguém pode abrir. Deus é aquele que tem a chave de Davi. E essa primeira parte do texto diz assim, ele abre o que ninguém pode fechar. Ela é muito mais utilizada. Ela é muito utilizada no contexto de renovo, de esperança, de você inspirar a fé de alguém. Quando você diz assim, Deus abre portas que ninguém fecha, é como se você estivesse dizendo para alguém: se Deus estiver realmente nesse negócio, fique tranquilo, porque no final vai dar tudo certo. Se Deus abrir uma porta para você, ninguém vai fechar. E isso é verdade mesmo. Se você estiver precisando dessa palavra, receba no seu coração. Se Deus abrir uma porta para você, ninguém pode fechar. Agora, uma coisa é a porta aberta, outra coisa é você passar por ela. Aqui já é um outro devocional, a mente está fervilhando aqui, quem sabe a gente medita nisso ainda nessa semana. Mas a segunda parte do versículo, que é o que eu quero enfatizar aqui, ela é pouco falada.
Porque o mesmo Deus que abre portas que ninguém fecha, ele também fecha portas que ninguém consegue abrir. Existe um conceito muito difundido em nossa cultura chamado zona de conforto. Inclusive, muitos coaches, muitos mentores, muitos palestrantes falam que você tem que sair da sua zona de conforto. Para você crescer, você tem que sair da sua zona de conforto. Por quê? A zona de conforto é um local em que tudo tá tranquilo para você, tá tudo dando certo, tá tudo bem. Então você não se sente desafiado a crescer, porque aquilo já tá ótimo, tá a melhor maravilha do mundo para você. Então quando você sai da zona de conforto, significa você abandonar as suas conquistas, os teus confortos atuais em busca de novas conquistas, de novos passos, de alcançar novos desafios. Mas um outro conceito que talvez alguém já tenha ouvido falar, ele não é desconhecido necessariamente, porém é menos difundido do que a zona de conforto. É o conceito de zona de expulsão. Se você já ouviu alguém falar sobre isso, zona de expulsão, coloca aí no chat para mim. A zona de expulsão ela é o contrário da zona de conforto. Por quê? Porque a zona de conforto ela te puxa para você ficar ali. A zona de expulsão, como o próprio nome diz, ela te expulsa dali, ela te empurra dali. E normalmente essa zona de expulsão ela acontece com todas as portas se fechando em nossa vida. A Bíblia vai dizer lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos capítulo 8. Quando a Bíblia fala todas as coisas, significam coisas boas e coisas ruins. E talvez você pense, como é que uma coisa ruim pode cooperar para o bem? De muitas formas. Às vezes algo é ruim para nós no curto prazo, mas no longo prazo, aquele aprendizado que a gente está tendo, aquele desafio que a gente está tendo, vai nos fortalecer muito mais. Eu posso lembrar aqui, que muitas situações que eu vivi, que na hora parecia algo tremendamente ruim, que coisa horrível, eu daria tudo para não estar ali. Mas que lá na frente eu fui entender o valor daquelas experiências, daquele aprendizado para o meu desenvolvimento. Então talvez você esteja vivendo uma zona de expulsão e você está murmurando ou você está pedindo algo a Deus que Deus não vai te dar, porque Deus quer justamente te tirar daquele lugar. Existem estações onde muitas coisas dão certo para nós, mas outras estações onde muitas coisas não dão certo. As coisas parecem não fazer sentido. Você está se esforçando, se empenhando, fazendo sua parte, mesmo assim, tudo continua dando errado. Comece a refletir se não é o caso de você estar numa zona de expulsão. Gente, eu gosto muito de ler livros e tem um tipo de leitura que eu sou apaixonado, que são as biografias. Quando tem a biografia de algum ícone esportivo, algum ícone cultural, algum ícone da história, eu gosto, me interesso pelos relatos, pelos detalhes, pelas situações que aquela pessoa viveu. E é muito comum que a grande virada na vida dessas pessoas que marcaram a história, elas se dão em contextos onde tudo estava dando errado. Onde a pessoa chegou no fundo do poço. Né? Há quem diga que o fundo do poço é um lugar de excelente perspectiva, porque de lá você não consegue descer mais, só pode olhar para cima e você só tem a crescer. E de certa forma isso é verdade. Talvez você fale assim, Thiago, eu estou desesperado porque eu estou no fundo do poço. Bom, pelo menos você agora só tem a crescer, só tem a olhar para cima. E o que eu quero trazer ao teu coração nesse momento é que a zona de expulsão, ela não é quando você está cometendo erros de pecado, de birra, de teimosia, de ser cabeça dura. Não. A zona de expulsão acontece quando o próprio Deus trata de fechar portas na sua vida para que você saia daquele lugar. Aquilo que você hoje acha que é bênção, e na verdade amanhã você vai chamar de livramento, entendeu? Quantas portas, gente, Deus já fechou na sua vida, quando você olha para trás, você achava que era algo bom se você conseguisse, e hoje você percebe, Senhor, graças a Deus que eu não entrei por aquela porta, graças a Deus que eu não fiz aquela coisa, graças a Deus que eu não tomei aquela decisão. Então a zona de expulsão é esse livramento em nível máximo. É Deus fechando todas as portas para te impulsionar para outro lugar.
Tiago, por que que Deus faz isso? Porque Deus enxerga a nossa história melhor do que nós mesmos. Deus sabe da nossa história melhor do que nós mesmos. Parece clichê, eu sei que muita gente repete, mas isso é uma verdade, gente. Deus, ele já nos viu no futuro. Vou até falar sobre isso depois com mais tempo. Deus, ele já te viu no futuro. Então, entre o eu de hoje e o eu do futuro, Deus sabe justamente o caminho que eu preciso trilhar para que eu chegue nos lugares que ele quer que eu alcance. Então Deus sabe exatamente os caminhos que você tem que trilhar, as portas que tem que se abrir, as portas que também precisam se fechar para que você alcance aquilo que ele preparou para você, sabe? Talvez muitos de nós oramos assim: Deus, prepara uma bênção para mim, prepara uma bênção para mim, prepara uma bênção para mim. E na verdade, Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para uma bênção. A bênção já está pronta. Quem tem que ser preparado sou eu, é você, somos nós. E diante disso, precisamos glorificar o Deus que abre portas que ninguém fecha e que também fecha portas que ninguém abre. Diz uma canção da banda Morada, né, que a porta aberta é Deus e a porta fechada também é Deus. Uma outra canção de Delino Marçal, muito linda, ele canta assim: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E aí ele vai refletindo em como as circunstâncias boas, elas glorificam ao Senhor, mas as circunstâncias ruins, elas também glorificam ao Senhor. No final das contas, se você de fato acredita que a tua vida e a tua história estão nas mãos de Deus, então todas as coisas cooperam para o seu bem. Crê nisso. Deus abre portas que ninguém fecha, mas ele também fecha portas que ninguém abre. E essa zona de expulsão, ela vai te levar para uma zona de graça. Mas aí já é outra história, já é um outro dia para a gente tratar esse conceito tão precioso. Eu quero orar com você nesse momento, agradecendo pela tua presença até o final desse vídeo. Eu te peço mais uma vez, se você ainda não deixou um like, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, porque é muito importante. E eu desejo de coração, o mais importante aqui, gente, é que essa semente entre no teu coração. E essa semente encontre o solo do teu coração fértil para o que Deus quer ministrar na sua vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos. A porta aberta é você e a fechada também é você. Se o Senhor fizer, tu és Deus. Se o Senhor não fizer, tu também és Deus. Continua sendo Deus. Pai, nos ajuda a discernir, não apenas quando o Senhor abre portas, mas também quando o Senhor fecha portas. E a entender que os cenários de crise, muitas vezes, são ricas oportunidades de crescimento, de salto, de desenvolvimento. Nos ajuda, Senhor, a entender a sua vontade e a viver a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Gente, Deus abençoe demais a cada um de vocês. Deixa um comentário nesse vídeo de como essa palavra te abençoou. E de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, estamos aqui para meditar na palavra de Deus, tá bom? Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.